Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, de Josete, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta missa votiva em honra a Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. E as leituras são as do dia de hoje. Porque elas falam ao nosso coração de uma virtude que é estampada, que está estampada em Santa Bernadette, na Virgem Santíssima, de modo grandioso, que é a virtude da humildade. Que a Virgem Santíssima e Santa Bernadette, espelhadas em Cristo Jesus, viveram. É isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho. De todas as virtudes, de todas as qualidades, a que mais agrada a Deus é a virtude, a qualidade da humildade. E por consequência, o vício, o defeito que mais é abominável diante dos olhos de Deus, é aquele que nos assemelha ao diabo. É aquele defeito, aquele pecado que nos assemelha a Satanás. A arrogância, o orgulho, a prepotência. Jesus é chamado, desprezado, como o filho do carpinteiro. Quem ele pensa que ele é? Jesus está em Nazaré, a sua cidade. A turma viu ele crescer ali na cidade. Esse daí não é o filho de Maria, é o primeiro título que é dado. Esse daí não é o filho de Maria, a Dona Maria. Os seus irmãos e irmãs não viveram e não vivem aqui entre nós? E aqui, irmãos, desde a tradição mais antiga, é qualquer pessoa que tenha vínculo familiar. Os judeus chamam de irmãos, primos, tios, os irmãos, os parentes de Jesus. Nós não vimos isso. A turma dele está aqui. Então de onde vem essa sabedoria? De onde vem esse ensinamento? De onde vem esses milagres? Eles desprezaram Jesus pela humildade da sua postura, que sendo sábio, falava com os incultos, que sendo rico, sendo Deus, rebaixou-se, humilhou-se para chegar até nós. A virtude que brilha em nosso Senhor é a virtude da humildade. Deus se fez homem. E é por isso que ele está sendo desprezado.
Mas vamos para o Antigo Testamento, porque é bom a gente ver no contraste, entendeu? Antes de falar de Nossa Senhora e de Santa Bernadette, vamos ver o contraste. Vamos ver uma pessoa que penou na vida por falta de humildade, por falta de entrega, por falta de consciência da própria miséria. Por contraste, o rei Davi. Qual é o grande pecado do rei Davi? Qual foi a desgraça na vida do rei Davi? O momento em que ele, sendo rei, se achou com todo o poder e direito de fazer o que bem quisesse, sem prestar contas a Deus. Arrogância. É o que Satanás fez. Não me submeterei. Eu não preciso me submeter. Você pode pensar e imaginar que a tragédia toda está concentrada, porque a gente se dedica muito a essa tragédia, no adultério de Davi. Que é o começo da derrocada dele. É o começo da desgraça dele. Quando ele começa com a cabeça vazia a olhar para a casa do vizinho e cobiçar a mulher do próximo. Nós sabemos a história. Ouvimos ela semana passada, essa história. A cabeça de Davi funcionava assim: eu tenho poder, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser, eu administro as consequências porque eu sei administrar consequências. Porque é isso que faz uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder. Ela administra consequências. Vocês estão vendo aí o escândalo do Epstein. E aquilo ali é apenas a ponta do iceberg do que o mundo, do que os poderosos desse mundo são capazes, quando eles não têm o temor de Deus. É apenas a ponta do iceberg. Nós nunca iremos saber de verdade o tamanho da maldade, o tamanho da destruição que o ser humano pode fazer nesse mundo, porque não se submete a Deus, porque não se submete com humildade ao Senhor, à sua palavra. Então, Davi traz a mulher do hitita Urias, que era seu general, para dentro de casa, usa a mulher, engravida a mulher, quer esconder para debaixo do tapete o mal que ele fez, pega o general, que era um amigo dele, Urias, coloca à frente da batalha, para que Urias morra. Urias morre à frente da batalha, e ele acha que está tudo resolvido. E aí começam as consequências, porque o orgulho e a arrogância, apesar de cega, apesar de nos cegar, queira você ver ou não, queira você enxergar ou não, tem consequência, mesmo que você não queira ver. E geralmente quem paga pela arrogância do prepotente são os inocentes. A mulher que havia engravidado, vendo que seu marido, além de traído, morrendo inocente na frente de um campo de batalha, agora ela se vê à mercê de um rei, do qual agora ela se encontra grávida. E o que acontece? Ela perde o filho. Imagina o terror na cabeça dessa mulher, a ponto dela vir a perder o filho do adultério, o filho do pecado. No final, quem paga? Os inocentes. Quem paga? Os inocentes. Vimos ontem quem pagou o preço, outro filho de Davi. Não foi só esse filho que estava no ventre. Outro filho de Davi, Absalão. Absalão foi criado achando que um dia seria um rei e não tendo paciência, porque quando você ensina seu filho que o que vale é o poder, que o que vale é o dinheiro, que o que vale é ele aparecer, você não está formando o seu filho nos valores do reino. Os verdadeiros valores que conduzem um homem a viver decentemente nesse mundo. A coisa sobe para a cabeça do filho de Davi, e o filho de Davi, Absalão, quer derrubar o pai, quer derrubar o rei Davi do trono, para ele ocupar o trono. Olha quando você cria um filho longe da presença de Deus. Olha quando você é um mau exemplo para o seu filho. Quando você não é testemunha dos valores de Deus para um filho. O filho se levanta contra o pai, o filho tenta roubar o lugar do pai, o filho
monta um pequeno exército para combater o próprio pai. Davi dá ordens aos seus generais, a Joabe, para que vão à procura, no encalço de Davi, de Absalão. E eles vão. Vocês sabem da história. Absalão sai no burro, no cavalo, fugindo das tropas de Davi. Não percebe que havia um carvalho baixo. As galhadas, os galhos do carvalho entrelaçado. Absalão fica preso pelo pescoço, não consegue sair daquela situação. Os cavaleiros, os generais, o exército de Davi vê Absalão naquela situação. E Davi tinha dado uma ordem: não matem Absalão, tragam o meu filho com vida. O que eles fazem? Eles não vão perder a chance, eles não vão perder a oportunidade. Já está morto, deve ter quebrado o pescoço. E flecham contra Absalão. Só Joabe, 3 flechadas no peito de Absalão. E depois o exército inteiro. Absalão fica parecendo um porco-espinho. E essa é a consequência de um homem que se afasta de Deus. Seus filhos se afastam de Deus. É regra geral? Não, não é regra geral, mas é assim, que se tiver que escolher entre a virtude da mãe, entre a virtude da avó, entre a virtude de um avô e a safadeza, a disfarçatez do pai, é atrás do mau exemplo do pai ou da mãe ou de quem que seja que nós vamos. É a concupiscência que vai apelar. Orgulho, arrogância. Aí você fala assim: nossa, mas deu, né? Isso foi o auge. Não, não foi o auge. É que a gente para só nesses 2 pecados. Hoje apresenta-se o grande e o pior de todos os pecados. A primeira leitura é que é o grande pecado de Davi. Porque agora não vai sobrar para um filho. Agora vai sobrar para o povo. Davi manda fazer um recenseamento em Israel. Ele manda contar. Só que ele não manda contar o povo, porque um recenseamento é para saber quantas pessoas tem no país, para você fazer o bem para o povo. E geralmente isso era feito em Israel, orando, adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, pedindo a Deus misericórdia para tomar boas decisões em favor do povo. O que Davi faz? Primeiro, ele não quer saber de contar o povo, ele vai contar quantos soldados, quantos homens de exército ele tem. Ele está preocupado com o poder, ele está preocupado com a garantia do país nas mãos dele, para que ele possa enfrentar os inimigos. É o suprassumo da arrogância. Eu mando, eu faço, eu domino. Olha quanta coisa eu conquistei. Só numa região de Israel, 800 mil homens. Em outra região, 500 mil homens. E Davi está orgulhoso e satisfeito. Eu mando, eu posso, eu faço. Arrogância, prepotência. Quem disse que é você? Quem disse que sou eu que mando? Que sou eu que faço? Deus manda o profeta Gade, vá até a casa de Davi e diga para ele que quem manda é Deus. Sabe quando é que isso acontece? Na minha vida e na sua? Quando a desgraça bate na nossa porta. Quando o infortúnio bate na nossa porta. Quando uma doença bate na nossa porta. Quando a morte bate na nossa porta. Mas é preciso que a desgraça bata na sua porta, para que você entenda que quem manda é Deus, para que você entenda que a sua vida deve estar debaixo do poder, da misericórdia de Deus. Por favor, principalmente você, como Davi, conhecendo a palavra de Deus, você conhece, nós conhecemos a palavra de Deus, é mais grave. A quem muito foi dado, muito mais será exigido, muito mais será cobrado. Bom quando eu não conhecia nada, nesse sentido. Mas uma vez que eu conheço, Deus vai pedir conta. E o profeta Gade vai até o palácio e diz ao rei Davi: se prepare, porque a desgraça vai cair sobre Israel. As consequências do teu pecado vai cair sobre o povo. Escolha o que é menos pior. Se uma fome... E Davi pensou, uma fome, vão dizer que eu não administrei bem, o povo está passando fome. Até aí, no cálculo
de que peste que vem, ele ainda age com alguma soberba. A outra possibilidade era que durante um tempo de meses ele viesse a perder em todas as batalhas. Não, imagine que eu vou perder em batalha para os nossos inimigos. E a terceira era uma peste, que ia cair sobre quem? Sobre o povo. E ele escolhe a peste. Veja, mas aí um fundo, mas muito pequeno, de alguma coisa boa. Ele diz, porque eu confio na misericórdia de Deus, não vai acontecer nada. Deus é bom, nós fazemos isso o tempo todo. Deus é bom e nós vamos brincando com o diabo. Deus é bom e nós vamos brincando com o pecado. Deus é bom e nós vamos brincando com o crime. Deus é bom e nós vamos brincando com a vida. Deus é bom e nós vamos brincando. E o mundo vai brincando com droga, com violência, com o que mais? O que o mundo nos oferece? Deus é bom, Deus é misericórdia. 70 mil pessoas morreram. 70 mil pessoas. Quando a peste estava chegando a Jerusalém. Aí finalmente, Davi cai de joelhos e canta, clamando a Deus. O Salmo 50, o Salmo 30, que formam um único e grande salmo de pedido de perdão. Foi contra vós, Senhor, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ou, perdoai-me, Senhor. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. É ele confessando. Essa é a atitude que agrada a Deus. Que eu confesse a minha pobreza, a minha iniquidade, e que, no final das contas, é Deus que governa tudo. Que o meu casamento, a minha empresa, os meus filhos, a minha vida, tudo que eu tenho, está nas mãos do Senhor. E que eu não posso brincar com isso, achando que sou eu que faço, achando que sou eu que conto, dizendo, mas ninguém está vendo, mas não está prejudicando. Como assim? E pessoas pagando pelas nossas misérias. Veja o contraste. O contraste agora dá para ser feito. O contraste com Santa Bernadette Sobiru. Sendo pobre, sem nenhuma arrogância, ela reconhece a sua pobreza. Sendo alvo da visita, da misericórdia divina, ela não se ensoberbece. Contrário. Santa Bernadette vai dizer que uma tonelada de humilhações não faz uma grama de humildade. Vou repetir. Essa é uma frase dela. Uma tonelada de humilhações não faz uma grama de humildade. Vocês sabem da cena em que Nossa Senhora pede para ela cavar. E as pessoas dão ela por louca. Quando ela começa a cavar dentro da gruta de Massabielle, para que a água jorrasse, e nós quem aqui já foi, viu que trata-se de uma água caudalosa. Num lugar onde não existia. Porque o rio Gade passa aqui. O rio não tem interferência, não tem ramificações. É um rio caudaloso que desce das montanhas e vai embora. Aquilo era seco. Ali é só pedra. E ela cava, e todo mundo está louca. E ela diz, não me importo. Fizeram-na contar pelo menos umas 100 vezes como é que era a aparição. E ela contava exatamente a mesma coisa e não acreditava. Ela foi levada para a polícia. Uma menina pobre, de pais pobres, o pai desempregado. Eles moravam numa pocilga. Eles moravam numa casa de um cômodo, que era uma antiga cadeia. Tinha uma parte da cadeia que estava desocupada. E aí fizeram os quartinhos, era um cortiço. E dentro de um desses, ali estava a família Sobiru. Meus irmãos, a humilhação forjou o caráter dessa menina. Ela foi humilhada porque era filha de pobres, analfabeta, desempregados, porque morava em cortiço. E não fez dela uma revoltada, e não fez dela uma maluca, não fez dela alguém que dissesse assim, não, mas então, veja a situação em que eu vivo, eu vou roubar, eu vou me prostituir. Não!
Porque o caráter, quando ele é forjado em Deus, ele não procura desculpas para o mal. Ao contrário. E aí você vê a forja da humildade quando ela é colocada no cadinho da humilhação. Você conhece a pessoa quando a pessoa é humilhada. Você quer conhecer alguém, não dê dinheiro para ela, dê humilhação. Aí você conhece. Porque eu conheço um monte de gente boa com dinheiro aqui. Agora, na hora que vem a humilhação, aí você conhece. Quando vem a vergonha, aí você conhece. E Santa Bernadette, como Jesus, foi criticada, humilhada, envergonhada. Tem algo em Santa Bernadette que é sobrenatural. A graça de Deus se derrama sobre a vida dela. Ela pede para viver, depois que está confirmada, essa imagem linda que nós temos aqui. Ela foi descrevendo para um desenhista a imagem que ela via. Essa mocinha que ela via. E que disse, eu sou a Imaculada Conceição. Depois que estava feita a descrição, alguém disse para ela assim, mas escuta, e agora? E agora eu quero me esconder. Eu não quero ser alvo, que as pessoas venham atrás de mim. Eu não sou a fonte, eu sou apenas a emissora, a que fala. E outra coisa, Deus pediu, a Virgem pediu apenas que eu falasse, que eu contasse. Eu não tenho o poder de fazer ninguém acreditar. Eu não tenho o poder de fazer ninguém acreditar. Fiz a minha missão, cumpri a minha parte. Agora, deixa eu me esconder. E ela pede para entrar, para as irmãs da Caridade de Nevers. E dentro das irmãs, ela pede para ser colocada no último lugar. Não, ela não pediu para ser superiora. Ela não pediu para ser a superiora da casa, a mestra da casa. Não, ela disse para as irmãs, me coloquem nos últimos lugares, para limpar banheiro, para limpar os fundos do orfanato, o fundo de um hospital. Ponha-me nos lugares mais distantes, que ninguém veja que sou eu. No mundo onde todo mundo procura holofote, no mundo onde todos nós hoje procuramos like, procuramos, não é, seguidores, uma pessoa pedir para fugir, para se esconder em Deus, para ser só vista por Deus, para ser somente olhada, observada por Deus. Vocês entendem? Por que que uma vida na humildade agrada tanto a Deus? Eu estou falando essas coisas, mas eu estou falando ao mesmo tempo de Bernadette, mas eu estou falando de Nossa Senhora. Porque tudo isso que eu acabei de dizer é a Virgem Maria. É uma espada de dor transpassando o coração de Nossa Senhora, e ela silente aos pés da Santa Cruz. Virgem humilde aos pés da cruz. Milagres acontecendo em Massabielle, na gruta. Enquanto isso, preste atenção, enquanto isso, Bernadette Sobiru, a vidente, estava com tuberculose, com a asma no último nível e com tumores aparecendo em todos os ossos. Os milagres para os outros e para ela, o sofrimento. Qualquer um de nós diria, mas que coisa ingrata, mas que situação triste. E Santa Bernadette respondia, olha, pode parecer muito triste, muito trágico, mas eu só tenho uma única meta, que é o céu. A minha última morada, a minha morada definitiva, não é aqui. É no céu. Então, por favor, deixa eu ir em paz. Deixe-me ir em paz. Essa força, e aqui é para mim e para você, vem da Eucaristia. Vem de uma profunda comunhão com Deus. Vem de uma entrega que vai ser uma luta diária. Porque é lindo de pregar, mas difícil de viver. Porque não está no nosso DNA ser humilhado. Porque não está no nosso DNA sofrer. Porque não está nas nossas virtudes mais elevadas não aparecer.
Nós adoramos o aplauso, nós adoramos estar bem, sermos falados, reconhecidos, perseguidos não. Mas, e aqui eu termino, é o evangelho de domingo. Nós acabamos de ouvir na vida de Santa Bernadette as bem-aventuranças. Bem-aventurados todos aqueles que entregam a vida para Jesus, não fazem conta da própria vida e entregando tudo para Ele, confessam: Senhor, tudo é vosso. Demorou para Davi chegar a esse ponto, hein? Santa Bernadette, jovenzinha, já havia entregado tudo. Nossa Senhora, desde a sua concepção, nunca desagradou a Deus. Senhor, que esteja em tempo de nós, sua igreja, também vivermos de acordo com a tua palavra, nesta humildade de vida, nessa simplicidade de vida, que nós enxergamos tão claramente em Santa Bernadette Sobiru. Que o Senhor converta os nossos corações. Que o Senhor nos dê a simplicidade e a humildade dessa jovenzinha, que ainda muito cedo partiu desse mundo, sem nenhum apego a coisa alguma, porque havia entregue tudo a Deus. Assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.